Seja muito bem-vindo, RNA Cast, terceiro episódio. Que alegria, uma satisfação enorme esse projeto. É um braço da RNA. E nós estamos aqui hoje com uma proposta que muito me alegra. Hoje a gente vai conversar com a Alexia Silva, uma secretária. Na RNA nós temos uma cultura de dedicar tempo. Inclusive, eu acho que a gente dedica mais tempo para a secretária do que para os próprios médicos dentro da RNA. Então, hoje, Bem para a par mesmo. não tá? Então, Alexa, receber você aqui é um prazer, é pelo teu mérito, pela tua trajetória, pelo que você vem construindo, contribuindo, não somente na sua operação dentro da VivaQ, bem como com as colegas secretárias. Então, seja muito bem-vinda, obrigada pelo seu tempo, uma honra. Obrigada, eu. Felicidade, fiquei muito feliz pelo convite. É um reconhecimento assim que eu vi que eu tô no caminho certo. Então, Mérito seu, obrigada. sempre, tá? Vamos lá, a gente quer conhecer você, Alexia. Antes de ser secretária, antes da VivaQ, depois no pós-secretária, pós-VivaQ, pós-RNA. A gente quer entender aí de você como que é a Alexia, quem é a Alexia, no que você trabalhava antes, o que você inspirava a ser, aspirava a ser. Conta pra gente um pouquinho da tua história. Eu nunca imaginei estar onde eu tô. Tá? Isso aconteceu assim. Eu acho que a minha mentalidade de quase 2 anos, né, pra cá mudou assim totalmente, porque onde eu trabalhava era uma fábrica de Medicamentos. eu trabalhava na Prate. Então, assim, era na produção, então não tinha nada a ver de comunicação com pessoas, de lidar com pessoas. E quando eu vi a oportunidade de secretária, que foi no story do doutor no Instagram, eu falei, é minha, que eu preciso tomar um outro rumo, porque eu não via mais caminhos para mim dentro daquela empresa, né? E não era aquilo que eu queria para minha vida, não. E aí fiz. Eu brinco até com a doutora que eu falo que eu fiz o meu videozinho, que ela pediu um videozinho de apresentação, eu fiz dentro do banheiro, sentadinha, sozinha, fiz aquele vídeo, falei, seja o que Deus quiser. Estou preparada para o que vem pela frente. Tá, mas vamos dar um passo atrás. Por que aquele lugar onde você estava inserida, você acreditava que não era o lugar para você? Porque eu não me encontrava, não era algo que eu me espelhava ali. Tipo, a produção não era o que eu queria para mim, O entendeu? que você fazia lá? Eu trabalhava na parte de invase, que era onde a gente passava os frasquinhos e contava as cápsulas para poder fechar. Então era mais a parte final ali do processo. Mas não era o que eu queria. Eu gostava de conversar com pessoas, eu gostava de interagir com as pessoas e eu era muito sozinha, né? Não tinha isso, essa comunicação fora, era muito preso. Eu sempre gostei de ser mais. Era uma coisa totalmente processual. Isso, era um processo de todo dia ser aquilo, entendeu? Não tinha como mudar. Era a mesma coisa todos os dias. Não tinha uma emoção, uma Não tinha, novidade. não tinha. Eu já sabia, entrava lá sabendo o que eu ia fazer, do início do meu ponto ao final do ponto. Então não tinha. E aí eu falei, não, não é isso. E aí fui, até que surgiu a oportunidade, e foi a oportunidade certa que falei, agora é a minha hora. Mas nunca imaginava ter a mentalidade de secretária que eu tenho hoje, porque o que a gente vê fora é totalmente diferente, né? E, tipo assim, é você sentar ali, você atender um telefone, você falar valor de consulta, você, entendeu? Tipo, se conectar com as pessoas, isso não é normal de secretárias fora. E era o que eu enxergava antes. Como assim? Fala mais sobre isso. Não é normal no ambiente de fora. Você já conhecia outras secretárias? Sim. Tinha convívio? Sim. Sim, e assim, um dia eu comentei com a doutora na questão do atendimento em si, que as pessoas chegam, elas precisam de um acolhimento, né? Elas procuram um médico porque tem alguma coisa incomodando. E normalmente o que a gente vê, tipo assim, é o valor de consulta é isso, e é isso, você quer o horário, e pronto, é muito direto, sabe? Tipo, as secretárias que eu conheci não tinha aquele vínculo, não criava um vínculo com o paciente de entender, de querer ajudar, né? E talvez não seja nem delas, seja do processo que elas seguem no local, né? Ou até da falta de processos Exatamente. que elas não têm para seguir.
E aí a doutora e o doutor investiu muito nisso em mim, mas, né, desde quando eu entrei, de tentar entender o paciente, de atender com o objetivo realmente de ajudar, não só de marcar. A meta, ela é o que a gente sempre conversa, né? A meta, ela é um ponto, mas ela não é, tipo assim, a principal do atendimento. Alex, queria voltar um pouquinho antes, porque você saiu de uma indústria onde você não via perspectiva. Posso falar porque eu te conheço antes da Vivaque, né? Eu fiz o seu pré-natal e você reclamava muito do seu turno de trabalho, das condições de trabalho. Mas quando você entrou na nossa clínica, o que você esperava que ia ser? Você acha que o trabalho que você faz hoje era o que você esperava numa consulta, numa clínica, forma de atendimento? O que você viu que quando você pensou em se candidatar à vaga, você já é mãe, então você já sabia como funcionava o atendimento médico. E por que você se candidatou e o que você esperava dessa vaga de trabalho? Foi o ambiente. Desde o primeiro momento, quando a primeira consulta que eu fiz, eu me senti muito acolhida. Então, Isso a Alex é paciente do Ramon. a Alex é paciente. E aí eu falei assim, cara, eu quero isso. Tipo assim, olha que delícia que é você trabalhar num lugar assim. E aí depois vocês fizeram a clínica, né, que já foi o finalzinho do meu pré-natal, e eu cheguei a conhecer, logo que vocês mudaram. E era um ambiente muito harmonioso, sabe? Tipo, as pessoas te recebiam sorrindo. E eu falei, eu quero trabalhar assim. Eu quero ter esse... Entendeu? E eu ficava com isso na cabeça. Eu falei, eu quero isso, eu quero isso. Daí o meu marido falava assim, você tem que buscar isso. Se você quer, você tem que buscar. Você não pode ficar parada. E aí não demorou muito tempo. Logo depois, aí surgiu a oportunidade. E eu falei, é aqui. É aqui, mas porque eu me senti acolhida, me senti leve no ambiente. Tá, como paciente. Isso, como paciente e como pessoa também, pelo ambiente, de se sentir você pessoa, se sentir Entendi. bem no Eu lugar. gostaria só de pontuar algumas coisas aqui para quem está assistindo de repente. A Alexia é nossa secretária na nossa clínica, que é a Clínica Vivaque, uma das nossas clínicas. Ela é uma das nossas secretárias nessa clínica. E antes de mais nada, ela foi paciente da nossa clínica. Então, o que ela está nos dizendo aqui é que já neste ambiente ela se sentiu tratada de uma forma diferente e, antes de mais nada, você disse como pessoa, não foi nem como paciente. E o ponto que eu queria trazer é você lá como paciente do nosso trabalho, você acha que isso impactava de alguma forma em como você fazia o seu cuidado da porta para fora do consultório? Porque da porta para dentro a gente entendeu que sim. E como você via isso da porta para fora? Uma coisa mais importante da minha vida. Era algo assim que eu falava assim, depende de mim. Só de mim. Então, ele me deu o caminho. Então, eu vou ter que seguir o caminho. Você acha que isso te trouxe segurança, confiança também, junto com essa estrutura que você viu de acolhimento e tudo mais? É Foi. isso. Era como pessoa, como responsabilidade de pessoa. O que dependia de mim e o que dependia dele. Então, ele deixou muito claro isso. Então, foi responsabilidade mesmo. E o que você encontrou, Alex, de preparo, de ferramenta, de treinamento, de acolhimento? O que você encontrou na Vivaque que contribuiu com a sua vida? A questão da minha autossegurança, de entender que eu posso, que nem tudo está sob o meu controle, mas as coisas que eu consigo controlar, eu faço com muita responsabilidade. Eu estou muito responsável a isso. Eu sou muito grata pela segurança que eles me passam em relação ao meu trabalho, né? Então, eu sei que toda a vida eles sempre me falam, eles sempre me dão feedback de como está. E eles me deram ajuda com isso, com treinamentos, com, né, aperfeiçoamentos na questão ali de atendimento. Algumas reuniões. Várias reuniões, e isso me torna uma pessoa melhor a cada dia. Então, isso é muito gratificante para mim, porque eu estou me reconhecendo como profissional. E o meu trabalho está impactando diretamente na vida de outras pessoas também.
Você consegue ver alguma perspectiva a nível de qualidade de vida mesmo, crescimento financeiro? Hoje você já consegue ver e ter uma perspectiva maior do que você tinha 2 anos atrás? Sim, total. Total. Conquistei a minha moto, moro numa casa melhor. Hoje eu consigo ter um tempo com meu filho, que é tomar um sorvete, coisa básica, assim, mas que não acontecia, que a gente trabalhava para pagar conta, para pagar aluguel, para pagar não sei o quê. E hoje não, hoje a gente consegue ter essa qualidade de vida. Qualquer dia, qualquer momento, seja final do mês, meio do mês, início de mês. Então isso mudou muito, assim, na questão da minha família também. Alex, o que você diria qual você diria que é a principal atividade de uma secretária? O que uma secretária mais deve dedicar o tempo dela? Na conexão, no aperfeiçoamento, de você querer estar ali. Você tem que querer. Se você não querer, você não vai atender ninguém bem. Se você não tá bem, você também não vai atender ninguém bem. Então você tem que gostar do que você faz, tem que se identificar no que você faz. Amor pelo que faz. Amor pelo que faz. Muito legal, Alex. E tem um ponto aqui, porque os dois são suspeitos de falar, mas eu não. São pessoas que eu conheço, confio, admiro. Capacidade técnica, formação, família, responsabilidades muito sérios. E, obviamente, empresários já bem estabelecidos. Então, trouxeram essa estrutura para você. Sabe? Sim, a gente pode falar bem abertamente que investiram muito dinheiro em entregar essa estrutura para você. Como se você estivesse ganhando para aprender. Ao invés de você pagar para aprender, você está ganhando para aprender. Mas em que isso mudou, Alex? Toda essa estrutura de você aprender a vender, melhorar sua comunicação, melhorar o trato com o paciente, melhorar a tua condução de conversa, melhorar a tua organização no WhatsApp, CRM. Essa estrutura que o Ramon e a Ariane proporcionaram para você através do know-how deles, depois essa estrutura mais completa da RNA. O que mudou para o paciente, em primeiro lugar? Em segundo lugar, o que mudou para você, na sua segurança, na sua atividade? O paciente, acredito que seja na questão do direcionamento, dele entender, né? De eu entender o que ele precisa e direcionar ele de forma correta e resolver o problema dele. Então, acho que você sabendo lidar muito bem com isso, que é a conexão, se você se conecta, você consegue. Se você não faz a conexão, você não faz a venda, porque ela, né, tipo, você só vai marcar. Então, para mim, Pessoal, hoje... só um pouquinho aqui, tá? Ela, como uma boa aluna, ela já está falando de uma das etapas da venda, tá? Ela está falando da conexão, uma das etapas da venda, mas ela está querendo dizer que é o processo de venda. Tá? Então, esse processo de venda então, trouxe essa segurança para você e para o paciente, para que ele tenha mais consciência do que ele está comprando, nesse sentido que você está querendo dizer. Isso. Os passos de venda. Muito E, legal. Alexia, o que você diria hoje, de bate-pronto aqui, agora? O que é vender para a Alexia hoje? Vender para mim se tornou tudo. O caminho da minha vida, assim. De realizar os meus sonhos, os meus objetivos. Então, a venda para mim hoje, ela não é um trabalho. É o trabalho, né? Que maravilha. Bom, e como você vê isso dentro da parte da saúde? Porque a gente sabe que até muitas secretárias, a gente percebe isso nos treinamentos, nas aulas dentro da RNA, tem essa dificuldade e acham que isso pode ser um processo que infringe a ética. Como você, dentro da nossa clínica, sabe como a gente trabalha, sabe o que a gente oferece, como você se sente sendo uma vendedora de trabalho de diversos médicos que a gente tem lá na clínica? A confiança, primeiramente, na questão das secretárias, acredito que tem que confiar muito no trabalho que o profissional faz. Né? Eu sempre falo para vocês a confiança que eu tenho, então eu não tenho problema nenhum de conversar com o paciente em relação a isso. Então, primeiramente, a gente tem que ter a confiança, saber que ali é o lugar que vai resolver o problema dele. E Confiança no produto, que no caso somos os médicos. Os médicos. É isso. Somos nós os E- médicos. Acho que a Ari também está falando muito do ponto
muita gente acha que vender é feio, Sim, né? sim. Que o paciente... É insistente, é chato. Isso. E você Antiético, que é inclusive. antiético, né? Que vender é uma atividade que ela não é honrosa, que vai fazer mal para alguém que você está vendendo. Como que você, nessa mudança, percebeu isso? Você concorda com essa frase? E é chato? Que é feio? Que é antiético? Nunca. Abriu até o olhinho ali. Você aqui é absurdo, né? Nunca. E você colocou um ponto, Ariane, também, que eu acho muito importante. O médico tem muita dificuldade nesse processo, a gente aborda muito isso na nossa mentoria, e é esse contato próximo que a gente tem com vocês, com as secretárias. E principalmente, como o médico precisa entender que a secretária precisa saber do trabalho dele. Então, eu queria te perguntar se você entende as funções de cada médico lá da clínica, se você sabe o que cada um faz e o que isso te ajuda a converter em mais pacientes no consultório, encher a agenda dos médicos. E saber o que ele faz te aproxima de conseguir a venda, de trazer pacientes para a agenda desse profissional. Com certeza. Esse é o ponto importante, o principal, assim, de você conseguir vender. Né, para a pessoa certa, para a pessoa preparada. Então a gente tem que saber. Então, para você ter uma venda ética, você precisa confiar no produto que você está vendendo, você precisa entender o que é esse produto. E quando a gente está falando na área da saúde, para secretárias de médicos, de profissionais de saúde, isso se volta para o serviço que é prestado. Né? Você acha que se fosse algo que você não acreditasse, você também teria esse brilho no olho para fazer esse trabalho? Não. É impossível. É uma impossível. construção emocional que eu tive, né? Você acompanha no início, a doutora mais ainda. A gente tem que ter certeza daquilo, tem que entender, tem que gostar e tem que querer ajudar o próximo. Né? Eu quero agora puxar um outro ponto aqui, porque a gente está na era da tecnologia, da inteligência artificial, e muitos colegas profissionais, a gente vê muito isso na internet, de usar ferramentas de automação, ou mesmo de inteligência artificial que conversa com o paciente como uma estrutura para resolver o problema dos agendamentos. E você, com esse nome de Alexia, já aconteceu alguma vez de algum paciente achar que você era uma máquina, um robô? Várias vezes, todos os dias. Como é isso? Eu levo na esportiva, né? Mas um ponto importante ali, a gente prestar atenção. De que às vezes as pessoas, elas não querem essa inteligência artificial, né? Alex, eu quero pegar um ponto aqui dessa pergunta que a Ari trouxe. Ela trouxe aqui até mesmo um tom mais leve para a conversa, mas você que está na linha de frente, a gente trabalha muito isso dentro da RNA, as secretárias que fazem a ponte, o contato inicial. Você acredita que uma inteligência artificial, seja ela qual for, tem poder de se conectar com o paciente como uma secretária humana? Nenhuma. Não. Talvez a conexão seja maior das habilidades humanas, né? Não tem sentido. O Ramon sabe muito disso, né? É muito chato Traz você criança. errar. A conexão ela é uma ferramenta Fundamental para as humana, relações, né? eu acho que ela traduz. Eu vou entrar agora, puxar um pouquinho a sardinha para o meu amigo e sócio Diego, está na frente da condução do braço das secretárias da RNA. Eu quero que você fale que essa convivência com outras secretárias, com as secretárias dos médicos e outros profissionais de saúde que estão na nossa fraternidade, na nossa mentoria, o que essas reuniões semanais, o que essa troca de experiência, o que esse treinamento de vendas, de conexão, de etapas que vão trazer o paciente que precisa dos serviços dos médicos e profissionais, o que isso está fazendo de diferença na sua rotina de trabalho, na VivaQ e em tudo que você está fazendo. Eu já escutei uma frase assim,
quase todas as reuniões é a mesma coisa. Assim, de falar da conexão, é o que a gente sempre fala, tem que falar, ligar, tem que... E eu falo assim, pra mim nunca é a mesma coisa. Porque pra mim sempre tem um ponto diferente de que talvez eu não tenha fazendo e não tinha percebido que eu consigo mudar. Então isso vai da mentalidade de cada um, de querer entender e de aprender, né? Então, essas reuniões semanais que a gente tem, eu sinto falta, inclusive, quando ele manda lá, vamos adiar pra semana que vem. Eu falei, nossa, não acredito. Porque é muito bom, porque É um eu ponto me... de apoio. Isso, que eu sei que ali eu vou ter uma palavra de quem sabe, de quem entende, de quem faz e dá certo, entendeu? E não à toa, a gente chama ele do nosso vendedor filósofo, né? Inclusive, trabalhando nessa parte da conexão humana, teólogo, filósofo, trabalhando. E isso, eu acho que isso potencializa muito, né, Isso Alex? muda muito, muito. Se tivesse 2 vezes na semana, ia ser maravilhoso. Inclusive, eu participava das terça-feira, ele me tirou do grupo. Eu não acredito nisso. Não é possível que ele me excluiu daqui. Porque é muito bom. É muito bom. Muito bom, Alexa. Autoconfiança, isso dá autoconfiança na gente, sempre. Muito bom. E uma última pergunta aqui. O que você atribui o papel da liderança? Qual que é o papel da liderança, a importância da liderança que você tem hoje na sua produtividade, no seu crescimento? Eu posso responder, Matheus. Liderança na questão de vendas? Liderança dos seus líderes. Ariane, Ramon. São chefes ou líderes, né? Uma diferença. Ó, vou melhorar a Importante, pergunta. Se você é. não tivesse essa liderança, você estaria onde você está hoje? Não. Eles são essencial para o meu crescimento. Então você está me dizendo que o médico exercendo, sabendo ser líder, sabendo liderar, exercendo essa liderança do jeito correto, da forma correta, ele proporciona esse crescimento para a secretária. Exatamente. Eles se importam como eu tô, não só eu, como todas nós, né? Se importam como eu tô, como que tá meu dia. E isso tem uma proximidade muito boa, assim, porque eles querem saber se a forma que eu tô trabalhando, se o local que eu tô trabalhando, a ferramenta que eu tô trabalhando tá sendo boa para mim, se tá tendo alguma dificuldade. Então, a gente tem essa proximidade muito boa, assim, e faz total diferença do líder, né, querer saber como que tá os seus funcionários. Não apenas deixa lá, faz, eu quero que faz isso. Lá a gente não tem isso. Maravilha, minha querida. Foi um prazer. Agora eu quero que você olhe para aquela câmera ali. Quero que você fale, Alex. Ó, você não vai falar para as secretárias. Você vai falar para os médicos. Qual que é a orientação que você dá para os médicos em relação às secretárias? Seu recado. Se você tivesse dar um recado para os médicos, ó, façam isso com as secretárias de vocês. O que você diria? Invistam na secretária de vocês. Treinamentos. Passos de venda. É isso. Foi o que mudou pra Invistam. você. Invistam. Muito bom, minha querida. Parabéns. Obrigada, Alex.